Boa noite, professor, tudo certo? Hoje eu vou apresentar trabalho a programação orçamentária com dados em tempo real. Eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de gestão integradas e suas aplicações práticas, que hoje em dia as ferramentas são algo essencial no nosso dia a dia, no nosso meio de trabalho, estudo, todos. É muito importante você usar essas ferramentas e vou falar um pouquinho como essa programação com dados em tempo real muda muito, é muito eficiente e é quase indispensável, quase não, é indispensável nos dias atuais. Informações do projeto, no caso, o aluno Lucas Sampaio Mota, sobre o professor Dr. Júlio Cano de Meirelles, e a disciplina é Controladoria Estratégica 2. Introdução. Primeiro vou dar uma introduzida, que é a evolução da controladoria. A controladoria tradicional, focada em processos estatísticos, revisão periódica, ela está passando por uma transformação. Não é igual antigamente, que era tudo meio periódico, só no final do mês que você tinha acesso às informações. Elas vêm sido transformadas com o passar do tempo. E o ambiente empresarial moderno exige velocidade, flexibilidade e adaptação constante, impulsionando a programação orçamentária para um processo dinâmico, baseado em dados de tempo real. Uma visão estratégica tradicional, que é revisão periódica e acompanhamento planejado versus realizado. E a atual é uma decisão baseada em dados em tempo real, com foco em precisão. Antigamente, você só fazia periodicamente e analisava o que você tinha planejado e o que foi realmente realizado. Mas atualmente, com essas novas ferramentas que vêm sido trazidas, a gente consegue, em tempo real, já saber se a gente está trabalhando do melhor jeito, como que a gente está, como que está o nosso trabalho. Então a gente consegue dados em tempo real, muito mais fácil, muito mais ágil, para lidar com os problemas, para ver se a gente está trilhando o melhor caminho, se a gente está chegando no ponto planejado, né? Agora, a definição e importância da programação orçamentária. A programação orçamentária é o processo de planejar, acompanhar e controlar os recursos financeiros, servindo como base para que a execução da estratégia corporativa. Ela é a expressão quantitativa de um plano de ação, podemos dizer, coordenando os esforços e alinhando os objetivos. Primeiro embaixo, a base da pirâmide, sempre o planejamento, né? Então você tem que planejar o caminho que você quer trilhar, até onde você quer chegar, as metas que você precisa bater, os problemas que você tem. Então você planejando isso, mapeando tudo isso, você tem que ter um acompanhamento desses processos e aí sim você vai descobrir o controle. Conforme Provazzi e Frisat, o orçamento vai além do aspecto contábil, integrando aos planejamento estratégico e avaliação de desempenho, fornecendo indicadores para ajuste contínuo. Então você sempre tem que planejar e acompanhar para ter um controle bom. Porque se você não planejar, não acompanhar e não tiver indicadores, por exemplo, para saber como que está esse desempenho, você fica muito limitado, você fica muito no achismo, você tem que esperar acontecer para você poder mensurar. Mas não, hoje em dia você tem que ser em tempo real. Ao momento que você está fazendo, você está trilhando aquele caminho, você já tem que saber se tem algum problema, se tem algo para você poder resolver a tempo. Então, tipo, esses nova banco de dados a todo momento é muito importante na empresa, nas empresas atualmente. Abordagem da programação orçamentária. A programação orçamentária moderna não é monolítica. Ela é empregada em diferentes abordagens para maximizar a eficácia e se alinhar à necessidade da organização. Top-down, que é a elaboração pela alta administração, garantindo o alinhamento estratégico. Bottom-up, construindo a partir das unidades operacionais, promovendo o maior movimento. E Rolling Forecast é um modelo flexível, com previsão constante e atualizada para esse planejamento ágil. Então você sempre tem que ter uma previsão ágil para você ter um planejamento... uma previsão constante e ela sempre tem que estar atualizada, porque você tem que ter um planejamento ágil, você tem que agir rapidamente, senão você perde oportunidades. Então você tem que sempre estar de acordo com todas as informações, se o planejamento está certo, se as informações estão rodando certo, se a equipe está trabalhando certo. Então esses dados precisam ser em tempo real
para você ter tempo de agir, entendeu? Então, tipo assim, se você não conseguir agir rápido, como que você vai... Se você não tiver os dados na sua mão, se você tem que esperar o período terminar, como que você vai agir? Não tem como. Então, você sempre precisa estar atualizado e ter esse modelo flexível de não somente esperar o final do período ou esperar acontecer para você entender. Senão, você sempre tem que estar fazendo e planejando, acompanhando, para assim você ter um bom controle de tudo que está acontecendo, né? E essas abordagens combinadas com uma forte governança corporativa garantem a transparência e a conformidade regulatória, aspectos cruciais para investidores e stakeholders. Outro ponto importante é isso. Sempre você está acompanhando, você consegue transmitir essa transparência para os stakeholders também, para os investidores, para que eles tenham acesso, entendam tudo que está fazendo, entenda que você tem controle do projeto, entenda que você tá participando, tá dando o seu melhor e tá fazendo o melhor que você pode entregar, um momento mais rápido, mais ágil e em tempo real os dados, né? Agora falando um pouco do poder dos dados em tempo real, né? A maior revolução na controladoria é a utilização dos dados em tempo real. Diferentes dos relatórios retrospectivos, informações instantâneas e dinâmicas permitem decisões rápidas e assertivas, transformando o controller em uma estrategista de dados. Então, antigamente você precisava de relatórios por períodos, hoje em dia não. Hoje em dia, através de um dashboard, você consegue olhar todas as informações em tempo real, gráficos, planilhas, tudo em tempo real, sem ficar dependendo desse trabalho manual, desse trabalho periódico que era feito através de relatórios. Hoje em dia, utilizam-se várias ferramentas e o dashboard é uma das mais importantes, que você tem acesso visual em tudo que está acontecendo. Então, o que é o poder do dado em tempo real? Ele permite monitoramento contínuo, o fluxo de caixa, a liquidez, você consegue sempre monitorar continuamente, não precisa ser ao final dos períodos. Ajuste rápido, como você tem esses dados, você consegue fazer esse ajuste rapidamente, que é projeção de venda, despesa baseada em variação de mercado, por exemplo. Variou o mercado, você já consegue ver se você tem alguma venda, alguma despesa, alguma compra. Se você consegue analisar o mercado rapidamente para você saber qual a estratégia que você vai adotar naquele momento, né? Antecipação de risco é uma ótima coisa. Sempre a gente deixava para o final, e aí no final a gente descobria que tinha problemas. Hoje em dia não, a gente antecipa esses riscos. A gente sempre trabalha para não deixar, a gente faz essa contenção de riscos, e esses dados em tempo real são imprescindíveis para isso. E a precisão otimizada, né, que melhora o loading forecast com os ajustes quase imediatos. Então, quase imediato você consegue fazer o ajuste, porque você tem sempre dados em tempo real, né? E esse novo paradigma, ele permite que a controladoria antecipe problemas e propõe a solução proativa. Então, sempre você vai antecipar o problema que poderá vir a acontecer e vai ter uma solução ali logo de cara, logo proativamente. Ferramentas essenciais. Para você ter esses dados em tempo real, né, essa agilidade nas informações, é muito importante, é imprescindível você contar com ferramentas boas. Por exemplo, o RP, o BI e a inteligência artificial. O RP que é a espinha dorsal da organização, né? É onde fica, tipo, tudo da informação, tudo da organização fica dentro do RP. É um sistema que integra todo o planejamento. Ele integra os processos, fornece dados consolidados, rápidos, e ele fornece dados, por exemplo, imprevisto e realizado. Então, esse sistema é uma junção de todas as partes da empresa, é uma integração de todas as partes da empresa num único sistema, onde você consegue ter acesso a todas as áreas instantaneamente e consegue planejar muito mais fácil, porque muitos planejamentos você depende de várias áreas. Agora, se você tivesse na maneira antiga que pedir para várias áreas, pegar relatório de todas as áreas, levaria um tempo gigante. Hoje não. Com um sistema RP você consegue ter acesso a todas as informações consolidadas em um único momento e instantâneas. É simplesmente você abrir seu dashboard, você vai ter acesso a todas as informações da empresa, tanto de venda, compra, financeiro, prazos, despesas, receitas. Então, tipo, tudo vai estar num sistema integrado. O BI
é uma business intelligence, que a gente chama, né? É que ele transforma os dados em informação estratégica, através de relatório interativo, dashboard, permitindo visualizar tendência e identificar gargalos. Então, nesse BI, essa business intelligence, a gente fala que é tipo, para você pensar de business, pensar em negócios, né? Então, ela transforma realmente os dados que você tem, aquele banco de dados, em informação estratégica. Não é somente aquele banco de dados que era difícil de analisar, demorava. Hoje em dia, você pode pegar esses dados e, através de dashboards, relatório interativo, você pode usar essa informação muito mais rápido, né? E a inteligência artificial é uma coisa que vem crescendo muito durante os tempos, ela vai se desenvolvendo cada vez mais, ela vem mostrando o potencial delas, né? Que ela oferece previsão de demanda, detalhação anatômica, compliance automatizado e modelos preditivos, né? Ampliando a capacidade analítica da controladoria. Antes você tinha que pegar aqueles dados, fazer todas aquelas contas, juntar essa base de dados. Hoje em dia não. Você pede para a IA para ela fazer trabalhos mais manuais, né? Para ela gerar relatórios, para ela fazer pesquisas. E aí você pode concentrar o seu tempo na parte analítica, né? Tipo, de você pensar ali na tomada de decisão, entender, trabalhar mais não trabalhar tanto manual, né? Mas trabalhar mais com planejamentos, com execuções de fato. Então, ela, tipo, ganha muito tempo pra gente. Muito trabalho manual que a gente levaria horas. Hoje em dia, não. A gente pode estar pegando esse tempo e trazendo para coisas mais importantes, coisas que vão trazer mais relevância, buscando um cliente, ou fazendo uma venda, planejando uma compra. Então você pega as informações, ela pega no banco de dados e junta essas informações para que a gente possa utilizar elas bem rapidamente e não ficar focando mais em trabalhos manuais, né? Então, como eu já venho dizendo, não é que essas tecnologias vai substituir o profissional, mas potencializar sua função estratégica. Então, ela não substitui essas informações de maneira alguma, substitui um profissional, mas ela transforma ele em uma posição mais estratégica, entendeu? De não ficar fazendo trabalhos manuais, mas trabalhar numa posição estratégica de como melhorar, de como seguir daqui para frente, qual será o próximo passo, qual será o próximo planejamento. Ele ganhar tempo para fazer coisas mais relevantes dentro da empresa. Aplicações práticas, casos de sucesso. Experiências reais demonstram o impacto positivo da implementação de ferramentas de gestão em tempo real na controladoria. Fundação PTI-BR, por exemplo, a implementação do sistema BI unificou dados orçamentários, reduziu custos e transações e padronizou relatórios, culminando em maior agilidade na tomada de decisão. Esse é um exemplo prático do que aconteceu. Operação Serenata de Amor. Projeto que utiliza o IA para fiscalizar os gastos públicos, simplificando o potencial dos algoritmos para análise em larga escala e prevenção de fraudes, aplicáveis também em empresas privadas. Então, esses casos, ele ilustra como a tecnologia transforma a controladoria em uma área estratégica, né? Então, você vê que a padronização, a agilidade, a prevenção de fraudes, elas são exemplos que mostram como a tecnologia ele aumenta a confiança e a eficiência, tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas, por exemplo. Então, uma inteligência artificial são utilizadas em vários casos. Então, ela abre muitas possibilidades para dentro de uma empresa. Agora, vou falar um pouquinho mais um pouco desses tantos benefícios, né, da programação orçamentária em tempo real, né? A adoção de dados em tempo real e ferramentas tecnológicas modernas gera ganho significativo, otimizando processos, fortalecendo a gestão. Então, se você otimizar processos, padronizar esses processos, você fortalece muito a gestão. Você evita erros, evita fraudes, agiliza o processo, você faz muito mais ágil, muito mais transparente, eficiente, você prevê muita coisa e alinha muito a sua estratégia. Você sempre tem uma estratégia alinhada para você seguir um caminho e ter maior controle do risco, decisão mais rápidas, unificação de dados. Então, esse benefício ele consolidam a controladoria como pilar estratégico para o sucesso organizacional. Antes, a controladoria ela não tinha tanto essa
ar estratégico, mas hoje em dia ela sempre está ali nesse pensamento estratégico, pensamento de como que vai ser, como que a gente vai fazer, como que a gente vai seguir, esse planejamento, essa integração de todas as áreas, né? Agora, o desafio na implantação. Apesar dos benefícios evidentes, a implementação da programação orçamentária em tempo real enfrenta obstáculos que precisam ser cuidadosamente gerenciados. Então, elas são uma ótima ferramenta, são uma ótima coisa que você tem que seguir, porém ela tem alguns desafios que você tem que tomar um pouco de cuidado. Custo de implantação. Esses softwares, eles têm um custo, então você tem que sempre planejar para esse custo para estar dentro da sua empresa. Se você for uma pequena empresa, por exemplo, você tem que planejar muito bem seu caixa, né? Seu fluxo de caixa, para que integre isso e coloque isso para que você gere mais caixa, né? De começo ele vai ser um custo, né? Ele vai dar um trabalho para você implantar, mas depois você vai ver que os benefícios vão ser muito grandes, vai ser tipo muito maior se você estivesse fazendo tudo na mão, por exemplo. Agora, resistência cultural. Outro ponto importante é a dificuldade das equipes em se adaptar. Por exemplo, se uma equipe for muito arcaica, muito tradicional, ela vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas com o tempo eles vão entender que essas ferramentas elas não vão substituí-los, elas vão sempre ajudá-los a maximizá-los no que eles estão fazendo. Então você tem que ter esse trabalho de treinar essas pessoas para que elas entendam, para que elas mostrem, para que elas vejam como funciona essas ferramentas novas, né? Outra coisa que eu já puxando um gancho, né, é a capacitação, que é a necessidade de treinamento contínuo para o uso de novas tecnologias. Então você tem que pegar a sua equipe inteira e treinar ela para que use essas novas tecnologias. Você tem que entender como que ela funciona, o que ela vai agregar, o que ela vai trazer, a novidade, as melhorias que ela vai trazer, né? Outra coisa importante é a segurança da informação. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é com o risco de vazamento de dados, né? Então, você tem que sempre programar muito bem, parametrizar muito bem essas informações para que elas não fujam, entendeu? Para que ela não ocorra um vazamento de dados e você possa perder dados confidenciais e importantes, né? E outra coisa é a ética da IA. Garantir que o algoritmo não forcem vieses ou prejudique a decisão humana. Então você sempre tem que tomar cuidado para que ele não force a sua decisão, né? Você que está ali na tomada de decisão, ele só vai fornecer informações, mas quem vai tomar a decisão mesmo é sempre o profissional, né? É sempre o contador, a pessoa que está ali, né? O sucesso da adoção tecnológica depende de um planejamento robusto e a gestão eficaz na mudança. Então você tem que sempre planejar um robusto, tem que planejar tudo que vai acontecer e uma gestão disso, gerir esse planejamento para que ele seja eficaz, entende? Conclusão: a controladoria como centro da inteligência. A programação orçamentária evoluiu como uma ferramenta estatística para um processo dinâmico e estratégico, com dados em tempo real. ERP, BI, IA nas empresas podem antecipar riscos, aproveitar oportunidades e manter a competitividade. Então você pode sempre manter a competitividade ou até passar em frente do mercado, por exemplo. Você pode estar à frente de muitas empresas se você tiver um consolidado de ferramentas boas. Se você tiver esses dados em tempo real, você pode passar muito à frente. Você pode ser um diferencial no mercado. Hoje em dia é quase imprescindível, mas se você tiver uma boa gestão com essas ferramentas a seu dispor, você pode passar muito à frente do mercado, né? Então a controladoria se consolida como um centro de inteligência do negócio, né? O controller, ele assume um papel de estrategista de dados, não em analista de dados. Ele não só analisa, ele pensa aqueles dados, analisa aqueles dados e traça uma estratégia, um ponto de partida e acompanhamento dessa estratégia, desse caminho a ser perseguido, né? As empresas que incorporam essas práticas estarão muito mais preparadas para o resultado futuro. Então, o futuro, a gente vê que agora já está coisas que a gente nunca imaginava que poderiam ser acontecido, já está acontecendo. Imagina no futuro, imagina quando aparecer mais reais, mais ferramentas, isso aí só vai crescer.
Então você tem que aprender, você tem que sempre estar se especializando para você seguir esse planejamento no futuro, né? E os resultados, né? Orçamentos ágeis, previsão precisa e maior geração de valor sustentável, né? Então esse novo paradigma é fundamental para a gestão moderna, impulsionando a inovação e o crescimento no cenário empresarial global. Essas aqui são as referências. Fica então meu muito obrigado, professor. Isso, fica com Deus. Muito obrigado, professor. Esse é muito trabalho, gostei muito, aprendi muito com isso. Espero que tenha gostado da minha apresentação. Muito obrigado.